A igreja Ministério Águas Vivas ficava numa esquina movimentada do bairro Jardim das Flores, uma daquelas construções que você reconhece de longe pelo letreiro luminoso e pelos portões sempre abertos nos dias de culto. Era quarta-feira à noite e o templo estava lotado como sempre ficava quando o pastor Renato subia ao púlpito. Ele tinha aquele jeito de pregar que prendia a atenção de todo mundo, voz firme, gestos teatrais e uma capacidade impressionante de fazer qualquer versículo bíblico parecer que tinha sido escrito especialmente para aquela congregação. Dona Marlene estava sentada lá no fundão, como sempre fazia. Ela era uma senhora de 68 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, usando um vestido floral discreto que já tinha visto dias melhores. Suas mãos calejadas seguravam uma Bíblia surrada, daquelas com páginas amareladas e anotações nas margens. Ela conhecia aquele livro de capa a capa, não porque tivesse estudado em seminários ou feito cursos de teologia, mas porque tinha passado a vida inteira acordando de madrugada para orar e ler a palavra antes de sair para o trabalho. O pastor Renato era filho dela, seu único filho, na verdade, aquele menino que ela criou sozinha, depois que o marido foi embora quando o garoto tinha só 5 anos. Marlene trabalhou como empregada doméstica, lavadeira, faxineira, cozinheira, qualquer coisa que aparecesse. Tinha dias que ela pulava refeições para garantir que o Renato tivesse comida no prato e cadernos para a escola. Quando o menino disse que queria estudar teologia, ela pegou até trabalho de fim de semana para ajudar a pagar a mensalidade do seminário. E agora ali estava ele, no púlpito da própria igreja, que tinha começado numa garagem com 15 pessoas e hoje tinha mais de 1.000 membros. Renato tinha 42 anos, trajava ternos caros, dirigia um carro importado e morava num condomínio fechado do outro lado da cidade. Ele tinha se tornado uma referência, pregava em conferências, tinha um canal no YouTube com milhares de inscritos e estava sempre postando fotos em redes sociais ao lado de outros pastores famosos. Naquela noite, o tema do culto era a libertação das amarras do passado. Renato andava de um lado para o outro do palco com aquela energia característica, o microfone de lapela captando cada palavra com perfeição através do sistema de som de última geração. Irmãos e irmãs, ele gritou e a congregação respondeu com um sonoro amém. Hoje eu quero falar sobre algo que tem aprisionado muitos de vocês. Tem gente aqui que não consegue prosperar porque está preso ao passado, preso a relacionamentos tóxicos, preso a pessoas que drenam sua energia e impedem seu crescimento. A igreja inteira parecia hipnotizada. As pessoas balançavam a cabeça concordando, algumas já levantavam as mãos, outras pegavam os celulares para gravar aquele momento. Dona Marlene também prestava atenção, mas com uma expressão diferente no rosto. Ela conhecia o filho, conhecia aquele tom de voz, e algo no fundo do seu coração de mãe começou a se apertar. Eu vou compartilhar um testemunho pessoal com vocês hoje, continuou Renato, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Porque eu sei o que é carregar o peso de um passado de miséria, de falta, de escassez. Eu sei o que é vir de baixo, muito baixo mesmo. Marlene sentiu o coração bater mais forte. Ela nunca gostou quando o filho falava sobre a infância deles nos cultos. Não por vergonha, mas porque ele sempre distorcia as coisas, sempre fazia parecer que tinha sido pior do que realmente foi. Ela tinha orgulho da batalha que travaram juntos, mas não gostava da forma como ele vendia aquela história. Vocês sabem que eu fui criado só pela minha mãe, né? Renato falou, e algumas pessoas viraram para olhar discretamente profundo da igreja, onde sabiam que Dona Marlene sempre se sentava. Meu pai abandonou a gente quando eu era criança. E sabe o que é mais triste? Minha mãe nunca superou isso. Ela ficou amarrada naquela dor, naquela rejeição, e isso afetou toda a minha criação. Marlene arregalou os olhos. O que ele estava dizendo? Ela tinha superado sim. Tinha sido difícil? Claro que tinha. Mas ela seguiu em frente, criou o menino, nunca falou mal do pai dele na frente dele, trabalhou dobrado e ainda assim encontrava tempo para levá-lo à igreja todos os domingos. Eu cresci numa casa onde reinava a mentalidade de pobreza. Ele continuou e agora gesticulava dramaticamente. Uma casa onde se acreditava que sofrer era sinônimo de ser santo. Onde se achava que Deus abençoava mais quem passava mais dificuldade. E isso, meus irmãos, é uma mentira do inferno. A congregação explodiu num amém, ensurdecedor.
Palmas ecoaram por todo o templo. Marlene sentiu as pernas tremerem. Minha mãe trabalhava muito, isso é verdade, mas trabalhava na casa dos outros porque tinha medo de sonhar maior. Tinha medo de empreender, de arriscar, de buscar a prosperidade que Deus tinha para ela. Ela se conformou com as migalhas e tentou me criar para aceitar migalhas também. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marlene. Aquilo não era verdade. Ela não tinha medo de sonhar. Ela tinha contas para pagar. Ela não se conformava com migalhas. Ela fazia o que era possível para garantir que eles sobrevivessem. Como ele podia distorcer tanto assim a realidade? E o pior, igreja, o pior é que até hoje ela não entende o meu chamado. Até hoje ela questiona as bênçãos de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque ela ainda está presa naquela mentalidade de pobreza, naquele espírito de escassez que atrai maldição. Marlene levantou a mão até a boca, tentando abafar um soluço. A irmã Conceição, que estava sentada ao lado dela, segurou sua mão com força, também com lágrimas nos olhos, chocada com o que estava ouvindo. Eu tive que tomar uma decisão difícil. Irmãos, eu tive que me afastar dessa influência negativa. Eu tive que colocar limites, porque senão o espírito de pobreza que dominou a vida da minha mãe ia dominar a minha também. E eu não podia permitir que isso acontecesse, porque Deus me chamou para prosperar, para crescer, para ser cabeça e não cauda. O templo inteiro estava de pé agora, gritando, pulando, concordando com cada palavra. Ninguém parecia perceber que a mulher sobre quem ele falava estava ali, no fundão, com o coração despedaçado. Então eu profetizo sobre você agora. Se tem gente na sua vida que não entende seu propósito, que não celebra suas conquistas, que fica questionando as bênçãos de Deus, você precisa se afastar. Mesmo que seja mãe, mesmo que seja pai, mesmo que seja irmão. A Bíblia diz que quem não deixa pai e mãe não é digno do reino. Marlene não aguentou. Ela se levantou, as pernas bambas, e começou a caminhar em direção à saída. Algumas pessoas olharam, mas a maioria estava tão envolvida no momento que nem percebeu. Conceição levantou também e tentou segui-la, mas Marlene fez um sinal com a mão pedindo que ela ficasse. Do púlpito, Renato viu a mãe saindo. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Ele viu as lágrimas, viu a dor, viu a decepção, mas não parou de falar. Não correu atrás dela, não pediu desculpas. Pelo contrário, ele usou aquilo como mais combustível para o discurso. Tá vendo? Até minha própria mãe tá saindo porque não consegue receber essa palavra. Isso é o espírito de rejeição operando. Mas eu não vou parar de pregar a verdade por causa de ninguém. Marlene saiu para a rua, o ar frio da noite batendo no rosto, molhado de lágrimas. Ela caminhou alguns metros até um ponto de ônibus, se sentou no banco de concreto, tremendo. Não de frio, mas de uma dor que ela nunca imaginou que sentiria. Ser humilhada publicamente já seria terrível, mas ser humilhada pelo próprio filho, pelo menino que ela amamentou, que ela embalou quando tinha pesadelos, que ela ensinou a orar, que ela carregou no colo até os braços do Eren. Ela abriu a Bíblia no colo, mas as lágrimas embaçavam tanto a visão que ela não conseguia ler nada. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava encontrar algum consolo naquelas páginas que sempre tinham sido seu refúgio. Jesus, ela sussurrou entre soluços, como meu filho pôde fazer isso? Onde foi que eu errei? Eu não mereço isso. Senhor, eu só fiz o melhor que eu pude. O ônibus que ela precisava pegar demorava pelo menos 20 minutos para chegar. 20 minutos que pareciam uma eternidade enquanto ela ali sentava, sozinha, humilhada, com o coração em pedaços. De dentro da igreja, ela ainda conseguia ouvir a música alta e os gritos de glória a Deus que marcavam o final do culto. Marlene fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem livremente. Ela tinha trabalhado a vida inteira em casas de gente rica, limpando o chão de mármore de patroas que a tratavam como se fosse invisível. Tinha aguentado humilhação de todo tipo, já tinha ouvido que era burra, que era lenta, que não fazia nada direito. Mas nada, absolutamente nada que ela tivesse passado na vida doía tanto quanto as palavras que tinha acabado de ouvir do filho que ela amava mais que a própria vida. Mentalidade de pobreza, ele tinha dito. Espírito de escassez que atrai maldição, ele tinha pregado. Como se toda a luta dela,
todo o sacrifício, todo o amor que ela derramou tivesse sido uma maldição na vida dele. Como se ela fosse um estorvo, um peso, uma coisa que ele precisava se libertar. Naquele banco de ponto de ônibus, Marlene se sentia menor do que nunca. E o pior é que ela sabia que na próxima semana, e na outra, aquele vídeo do culto estaria circulando nas redes sociais. As pessoas da igreja iam comentar, iam compartilhar, iam dizer amém para cada palavra daquele sermão que destruiu o coração de uma mãe. O que ela não sabia é que naquele exato momento, enquanto ela chorava sozinha naquele banco, algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. Porque enquanto os homens humilham e destroem, existe alguém que vê cada lágrima, que sente cada dor e que não deixa a injustiça sem resposta. E Jesus estava prestes a mostrar a Renato e a toda aquela igreja o que ele realmente pensa sobre quem desonra pai e mãe. Renato terminou o culto naquela noite se sentindo no topo do mundo. As ofertas tinham sido excelentes. Várias pessoas tinham procurado ele no final para agradecer pela palavra profética, e ele já tinha recebido mensagens de outros pastores dizendo que o vídeo estava bombando nas redes sociais. Ele entrou na caminhonete importada, ligou o ar-condicionado e colocou uma playlist de música gospel enquanto dirigia para o condomínio de luxo onde morava com a esposa, Juliana, e os 2 filhos. A casa era enorme, 4 suítes, piscina, área gourmet, home theater. Tudo do bom e do melhor. Juliana estava na sala assistindo TV quando ele chegou, mexendo no celular com aquela cara de quem não está muito interessada no programa que passa na tela. E aí? Como foi o culto? Ela perguntou sem olhar para ele. Maravilhoso. Preguei uma palavra sobre libertação das amarras do passado que deixou a igreja pegando fogo. Já está com mais de 10.000 visualizações no Instagram. Juliana finalmente levantou os olhos. Sua mãe me mandou mensagem. Renato congelou por um segundo, mas logo recuperou a compostura. E ela está muito chateada. Renato disse que você a humilhou na frente de todo mundo. Ele bufou e jogou as chaves da caminhonete em cima da mesa de centro. Juliana, eu não humilhei ninguém. Eu compartilhei um testemunho. A palavra de Deus às vezes incomoda mesmo. Você sabe disso. Renato, você falou da sua mãe como se ela fosse uma maldição na sua vida, na frente da igreja inteira. A mulher trabalhou que nem uma condenada para te criar, pagou seu seminário e você. Chega, ele interrompeu, a voz grossa. Eu não vou ficar discutindo isso com você. Minha mãe precisa amadurecer espiritualmente. Ela vive naquela religiosidade vazia, naquela pobreza de espírito. Até quando eu vou ter que carregar esse peso? Juliana balançou a cabeça e voltou a olhar para o celular. Ela já tinha aprendido que não adiantava discutir com o marido quando ele entrava nesse modo pastor iluminado. Mas no fundo mesmo, ela também achava que ele tinha passado dos limites. Renato subiu para o quarto, tomou um banho demorado e deitou na cama king size com lençóis de algodão egípcio. Pegou o celular e começou a rolar os comentários do vídeo do culto. A maioria era de elogios. Palavra poderosa. Pastor, isso mesmo, tem que se libertar. Deus te use cada vez mais. Mas também tinha alguns comentários negativos, que ele fez questão de deletar. Que absurdo falar assim da própria mãe. Isso não é de Deus. Pastor, desonrou sua mãe na frente de todos. Ele bloqueou as contas que tinham comentado negativamente e apagou as críticas antes de dormir. Não ia deixar ninguém estragar o sucesso do culto com mimimi, como ele costumava dizer. Mas naquela noite, Renato teve um sonho. Ou seria uma visão. Ele não sabia direito. O que ele sabia é que era tão real, tão vívido, que quando acordou no meio da madrugada, estava suando frio e com o coração disparado. No sonho, ele estava no púlpito pregando, mas a igreja estava vazia. Completamente vazia. Só tinha uma pessoa sentada lá no fundão, mas não era sua mãe. Era um homem vestido com roupas simples, quase como as vestimentas que Jesus usava nos filmes bíblicos. O homem olhava fixamente, e mesmo de longe, Renato conseguia ver a profunda tristeza nos olhos dele. Continue pregando, o homem disse, e a voz ecoou no tempo vazio como um trovão. Pregue sobre como sua mãe é uma maldição. Pregue sobre como ela te atrapalhou. Vamos, continue. Renato tentou falar, mas nenhum som saía da sua boca.
O homem levantou e começou a caminhar em direção ao púlpito. A cada passo, Renato sentia um peso esmagador no peito, como se toneladas de culpa fossem caindo sobre ele. Você sabe quem eu sou? O homem perguntou quando chegou perto. Jesus, Renato sussurrou, e naquele momento soube com certeza que era ele. Eu honrei minha mãe até quando estava pregado numa cruz, Jesus disse, e a voz dele era firme, mas carregada de uma dor profunda. Mesmo no meu pior momento, eu pensei nela. Eu providenciei cuidado para ela. E você? Você usou o púlpito que eu te dei para destruir o coração da mulher que eu coloquei na sua vida para te criar. Senhor, eu só estava pregando a verdade. Verdade! A voz de Jesus trovejou no templo vazio. Você acha que eu não vi sua mãe pulando refeições para você comer? Você acha que eu não contei cada lágrima que ela derramou de joelhos orando por você? Cada madrugada que ela acordou para trabalhar enquanto você dormia tranquilo, e você tem coragem de chamar o sacrifício dela de maldição. Renato tentou falar, mas Jesus levantou a mão. Está escrito, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. Mas você fez o quê? Desonrou, humilhou, envergonhou, e ainda usou o meu nome para justificar isso. Senhor, me perdoa, Não é a mim que você precisa pedir perdão agora. É a ela. E tem mais. Você vai ver o que acontece quando você toca na menina dos meus olhos. E então Jesus se virou e começou a caminhar em direção à saída da igreja. Mas antes de sair, ele olhou para trás uma última vez. Você tem 3 dias. Renato acordou sentado na cama, o coração batendo tão forte que ele colocou a mão no peito achando que ia ter um infarto. Ele olhou para o lado. Juliana dormia tranquilamente. O relógio marcava 3h33 da manhã. Ele levantou, foi até o banheiro e jogou água no rosto, as mãos tremendo. Foi só um sonho, ele disse para a própria imagem no espelho. Só um sonho. Mas ele sabia que não tinha sido só um sonho. Tinha sido diferente. Tinha sido real demais. E aquelas últimas palavras ainda ecoavam na mente dele. Você tem 3 dias. 3 dias para quê? Ele não sabia. Mas um medo que ele nunca tinha sentido antes começou a se instalar no peito dele. Ele voltou para a cama, mas não conseguiu mais dormir. Ficou rolando de um lado para o outro até o despertador tocar às 6 da manhã. Levantou cansado, com aquela sensação ruim que você tem quando sabe que algo não está certo, mas não sabe exatamente o que. O dia começou normal. Ele tomou café, levou os filhos para a escola, foi para o escritório da igreja onde tinha uma reunião com os líderes de departamento. Mas ele estava distraído, preocupado, e todo mundo notou. Pastor, o senhor está bem? Perguntou Edmilson, líder do departamento de comunicação. Tô sim, só uma noite mal dormida, Renato respondeu, tentando parecer normal. A reunião estava chegando ao fim quando a secretária da igreja, Dona Rita, entrou apressada na sala, o rosto pálido. Pastor Renato, desculpa interromper, mas tem uma situação. Que situação, Rita? É a sua mãe. A irmã Conceição acabou de ligar. Dona Marlene passou mal e está no hospital. O mundo de Renato parou naquele instante. Todas as conversas da reunião viraram um barulho distante. Ele se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Como assim passou mal? O que aconteceu? Ela teve um pico de pressão alta durante a madrugada. A vizinha ouviu ela gemendo de dor e chamou o SAMU. Está internada na UTI do Hospital São Lucas. Renato sentiu as pernas fraquejarem. UTI. A mãe dele estava na UTI. E ele tinha humilhado ela ontem. As últimas palavras que ela tinha ouvido dele não tinham sido "eu te amo, obrigado por tudo". Tinham sido acusações cruéis, mentiras, ingratidão. Eu preciso ir, ele disse, pegando as chaves da caminhonete. Quer que alguém vá com o senhor, pastor? Edmilson perguntou. Não, eu vou sozinho. No caminho para o hospital, Renato ligou para Juliana e contou o que tinha acontecido. Ela já estava a caminho também. Ele dirigia no piloto automático, a mente um turbilhão de pensamentos. O sonho da noite passada. As palavras de Jesus. Você tem 3 dias. Seria possível que? Não podia ser. Era só coincidência.
Tinha que ser coincidência, mas no fundo, ele sabia que não era. Quando chegou no hospital, correu para o balcão de informações, identificou-se e foi direcionado para a UTI do 3º andar. A sala de espera tinha umas 10 pessoas, e entre elas estava a irmã Conceição, os olhos inchados de tanto chorar. Pastor Renato, ela disse quando viu, e havia algo no tom de voz dela. Não era respeito, não era admiração, era decepção. Dona Marlene chegou aqui quase morrendo. A pressão estava 22/15. O médico disse que ela teve um princípio de AVC. Renato sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela pode receber visita? Ainda não. Tá estabilizando. Mas, pastor... Conceição se aproximou e falou baixo, mas firme. O senhor sabe o que causou isso, né? Ela saiu de casa bem ontem. Mas depois do que o senhor fez no culto, ela chegou em casa destruída. Chorou a noite inteira. A pressão subiu de tanto sofrimento. As palavras de Conceição foram como socos no estômago de Renato. Ele quis se defender. Quis dizer que não foi bem assim, que as pessoas tinham entendido errado. Mas naquele momento, vendo a mãe lutando pela vida do outro lado daquela porta da UTI, todas as desculpas morreram na garganta dele. Eu preciso vê-la. Vai ter que esperar o médico liberar. Juliana chegou 15 minutos depois e sentou ao lado do marido. Ela não disse nada, só segurou a mão dele. Mas ele sabia o que ela estava pensando. E ela estava certa. 1 hora depois, o médico saiu da UTI. Era um homem de uns 50 anos, jaleco branco, expressão séria. Familiares da senhora Marlene dos Santos. Renato levantou imediatamente. Eu sou o filho dela. O médico olhou para ele por um momento, e Renato teve a impressão de que havia algo no olhar dele, como se ele soubesse de alguma coisa. Mas era impossível, né? Como ele saberia? Ela está estável no momento, mas o quadro é delicado. Foi um pico hipertensivo muito grave que causou um pequeno AVC. Ela vai precisar ficar internada por no mínimo 1 semana e vai precisar de muito repouso e tranquilidade. Eu posso vê-la? Pode, mas só 5 minutos. Ela precisa descansar. Renato entrou na UTI com as pernas bambas. Havia 6 leitos separados por cortinas e sua mãe estava no último. Quando ele viu ela ali, tão pequena naquela cama, cheia de aparelhos conectados, o cabelo desarrumado, o rosto pálido, ele sentiu um nó na garganta tão grande que mal conseguia respirar. Ele se aproximou devagar e pegou a mão dela, a mão calejada, cheia de rugas, que tinha trabalhado tanto por ele. Mãe, ele sussurrou, a voz embargada. Marlene abriu os olhos devagar. Quando viu o filho, uma lágrima escorreu pelo canto do olho dela. Renato, mãe, me perdoa, mãe, pelo amor de Deus, me perdoa. Mas antes que ela pudesse responder, os olhos dela se fecharam novamente. O monitor começou a apitar de uma forma estranha e imediatamente uma enfermeira entrou correndo. O senhor vai ter que sair, agora. Agora. Renato foi praticamente empurrado para fora da UTI enquanto uma equipe médica corria para dentro. Ele ficou do lado de fora, olhando através da janela de vidro, vendo os médicos e enfermeiros trabalhando freneticamente em torno da mãe dele. E então ele lembrou das palavras do sonho. Você tem 3 dias. Um dia já tinha passado. As próximas 48 horas foram as mais angustiantes da vida de Renato. Dona Marlene permaneceu na UTI, oscilando entre momentos de estabilidade e momentos críticos que faziam os médicos correrem para o leito dela com aquela urgência que aperta o coração de qualquer familiar. Ele praticamente acampou na sala de espera do hospital, saindo apenas para tomar banho rápido em casa e voltar correndo. Juliana tentava consolá-lo, mas ela mesma estava abalada. Os filhos deles, Gabriel de 15 anos e Melissa de 12, perguntavam pelo avô. Era assim que chamavam Dona Marlene, mesmo ela sendo avó. E Juliana não sabia direito o que dizer. Como explicar para eles que a avó estava naquele estado porque o pai tinha feito uma crueldade? Na igreja, a notícia se espalhou rapidamente. Alguns membros mandaram mensagens de apoio e oração. Mas outros, principalmente os mais antigos que conheciam Dona Marlene desde quando a igreja funcionava naquela garagem, começaram a fazer perguntas incômodas.
O vídeo do culto tinha viralizado, e agora, com a notícia de que ela estava hospitalizada logo depois da humilhação pública, as pessoas começaram a conectar os pontos. Edmilson, o líder de comunicação, teve que desativar os comentários nas redes sociais da igreja porque estava virando uma enxurrada de críticas. Pessoas cancelando suas membresias, pedindo explicações, chamando Renato de hipócrita e falso profeta. Um site evangélico de notícias publicou uma matéria com o título "Pastor humilha mãe em culto e ela tem AVC horas depois". Mas Renato não estava nem aí para redes sociais naquele momento. Ele estava rezando como nunca tinha rezado na vida. Ali naquela sala de espera gelada, sem os holofotes, sem a plateia, sem o microfone de lapela, ele era só um filho desesperado implorando a Deus pela vida da mãe. "Senhor, não deixe ela morrer." Ele orava baixinho, as mãos tremendo. "Não assim. Não antes de eu ter a chance de pedir perdão direito. Por favor." Na segunda noite no hospital, ele cochilou na cadeira desconfortável da sala de espera e teve outro sonho. Dessa vez ele estava numa estrada de terra, caminhando sozinho sob um sol escaldante. A estrada parecia não ter fim. Ele estava cansado, com sede, com os pés doendo, mas continuava andando porque não havia alternativa. De repente, ele viu uma figura sentada à beira da estrada. Quando chegou mais perto, reconheceu. Era sua mãe, mas jovem, como era nas fotos antigas que ele tinha visto. Ela estava sentada numa pedra, as mãos calejadas descansando no colo, e olhava para ele com aqueles olhos cheios de amor que só uma mãe tem. "Mãe", ele chamou. "Oi, meu filho", ela respondeu com um sorriso cansado. "O que você está fazendo aqui?" "Esperando você. Sempre esperei por você. Renato, quando você era pequeno e demorava a voltar da escola, eu ficava na janela esperando. Quando você foi para o seminário, passava semanas sem ligar, eu esperava. E agora eu estou esperando de novo." "Esperando o quê?" "Esperando você lembrar quem você era antes de se tornar o que você é agora." Renato sentiu um aperto no peito. "Mãe, me desculpa por tudo que eu disse. Eu não queria." Ela levantou a mão, interrompendo ele. "Você sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? Quando eu me formei no seminário." "Não, foi quando você tinha uns 7 anos. Se voltou da escola com um desenho que fez para mim. Era um desenho simples, mal feito até, de 2 palitinhos de mãos dadas, eu e você. E embaixo você escreveu: 'Eu amo minha mãe, ela é minha heroína.' Eu guardei aquele desenho até hoje. Tá na gaveta da minha cômoda." Renato sentiu as lágrimas escorrerem. Ele lembrava daquele desenho. Lembrava do sorriso da mãe quando ele entregou. Lembrava de como ela tinha abraçado ele tão forte que ele quase não conseguia respirar. "Naquela época, você não tinha vergonha de mim." Ela continuou. "Você não se importava que eu trabalhasse de empregada. Você me levava pela mão para mostrar para os seus amiguinhos. Essa é minha mãe, a mulher mais forte do mundo." "Quando foi que isso mudou, meu filho?" "Mãe, Quando foi que eu deixei de ser sua heroína para me tornar sua vergonha?" Renato caiu de joelhos na estrada de terra, soluçando. "Me perdoa, mãe. Me perdoa. Eu me perdi no caminho. Eu me perdi." Ela se levantou da pedra e caminhou até ele, colocando a mão na cabeça dele como fazia quando ele era criança. "Filho, eu já te perdoei. Eu te perdoei antes mesmo de você me pedir. Mas o perdão que você realmente precisa, eu não posso te dar. Só ele pode." E então ela desapareceu. E Renato acordou de novo naquela cadeira do hospital, as bochechas molhadas de lágrimas reais. Ele olhou para o relógio. 5h47 da manhã do terceiro dia. O terceiro dia. Um calafrio percorreu a espinha dele. No sonho lá do começo, Jesus tinha dito: "Você tem 3 dias." E agora era o terceiro dia. O que ia acontecer? A mãe dele ia. Não, ele não conseguia nem pensar nisso. Ele se levantou e foi até a janela da sala de espera. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Era uma manhã linda, daquelas que fazem você acreditar que tudo vai ficar bem. Mas Renato não conseguia sentir paz nenhuma. "Senhor", ele orou em voz baixa, olhando para aquele céu colorido, "eu sei que eu não mereço nada. Eu sei que eu fui arrogante, orgulhoso, cruel.
Eu desonrei a mulher que o Senhor usou para me dar vida e me criar. Mas eu estou implorando, me dá uma chance de consertar isso. Me dá uma chance de pedir perdão para ela olhando nos olhos dela. Me dá uma chance de ser o filho que ela merece. Por favor. Às 7 horas da manhã, o médico saiu da UTI. Era o mesmo de antes, mas dessa vez a expressão dele era diferente. Mais leve, quase aliviada. Senhor Renato. Sim, doutor. Como ela tá? Eu não sei explicar muito bem, mas houve uma melhora significativa durante a madrugada. Os sinais vitais estabilizaram completamente, a pressão arterial normalizou e ela está consciente e lúcida. É como se ela tivesse se recuperado de algo que deveria ter levado semanas. Renato sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Eu posso vê-la? Pode sim. Ela inclusive pediu para falar com o senhor. Ele entrou na UTI com o coração disparado. Quando chegou no leito da mãe, encontrou ela sentada, ainda com os aparelhos conectados, mas com uma cor muito melhor no rosto. Os olhos dela estavam claros, brilhantes. Mãe. Vem cá, filho, ela disse, estendendo a mão. Renato pegou a mão dela e não conseguiu segurar. Desabou em lágrimas ali mesmo, ajoelhado ao lado da cama. Mãe, me perdoa. Me perdoa por tudo. Pelo que eu disse, pela forma como eu te tratei, por ter te envergonhado na frente de todo mundo. Eu não tenho desculpa. Eu fui um filho horrível, ingrato, cruel. Renato, ela interrompeu, a voz fraca mas firme. Para de falar e me escuta. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu passei a noite inteira conversando com Jesus, ela disse, e havia uma paz estranha no rosto dela. Ele veio me visitar. Sabe? Não foi um sonho. Foi real. Ele sentou naquela cadeira ali e conversou comigo. Renato arregalou os olhos. Ela também tinha visto Jesus. E sabe que ele me disse? Que você é um filho amado dele, mas que você tinha se esquecido do que realmente importa. Que você tinha trocado a essência do evangelho por aplausos, a humildade por holofotes, o amor pela vaidade. Ele me disse que você tinha caído, mas que ainda dava tempo de levantar. Mãe, eu quero me levantar. Eu quero voltar a ser quem eu era. Então você vai ter que fazer algumas escolhas difíceis. Meu filho, você vai ter que abrir mão de coisas. Vai ter que decepcionar pessoas. Vai ter que reconstruir do zero. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Marlene apertou a mão do filho. Filho, eu te perdoo. De coração. Mas você vai ter que pedir perdão para mais gente. Você vai ter que pedir perdão para a igreja inteira pelo exemplo que você deu. Você vai ter que assumir publicamente que errou. E isso vai custar tudo. Eu sei. E eu vou fazer. Eu prometo. Eles ficaram ali, mãe e filho, mãos entrelaçadas, chorando juntos. Do lado de fora da UTI, enfermeiras paravam para olhar aquela cena e sentiam algo mexer no peito delas, porque amor verdadeiro, aquele tipo de amor que perdoa mesmo quando não merece ser perdoado, sempre toca o coração de quem vê. Naquele momento, Renato não era mais o pastor famoso das redes sociais. Não era mais o pregador de ternos caros e frases de efeito. Ele era só um filho que quase perdeu a mãe e que estava sendo presenteado com uma segunda chance que ele sabia que não merecia. Mãe, eu vou consertar isso. Eu juro que vou. Eu sei que vai, meu filho, porque o Renato que eu criei ainda está aí dentro. Só estava um pouco perdido. Mas Jesus não desiste dos perdidos. Ele veio justamente por causa deles. E enquanto o sol iluminava completamente aquele quarto de hospital, Renato sentiu pela primeira vez em anos algo que tinha esquecido: esperança verdadeira. Não aquela esperança fabricada dos cultos motivacionais, mas a esperança que vem de saber que Deus ainda não tinha desistido dele. Os 3 dias tinham passado, e ao invés de punição, o que ele recebeu foi misericórdia. Não porque merecesse, mas porque a graça de Deus é maior que qualquer erro humano. Mas agora vinha a parte mais difícil, reconstruir o que ele tinha destruído. Dona Marlene recebeu alta do hospital uma semana depois. Os médicos ficaram impressionados com a recuperação dela, algo que eles classificaram como incomum e até inexplicável nos prontuários. Mas para quem tinha fé, a explicação era simples. Tinha sido um milagre.
Renato insistiu que a mãe fosse morar com ele e a família, pelo menos durante a recuperação. Marlene aceitou, mas deixou claro que era temporário. Eu gosto da minha independência, filho, mas por enquanto, tá bom, ela disse com aquele sorriso de canto de boca que ele conhecia tão bem. Foi estranho no começo. Gabriel e Melissa, os filhos de Renato, não tinham muito contato com a avó. Eles a viam só em datas especiais, e mesmo assim Renato sempre arrumava uma desculpa para não ficarem muito tempo. A gente tem compromisso na igreja, preciso pregar em outra cidade. Tá tarde, as crianças têm aula amanhã. Sempre tinha algo, mas agora, com ela morando lá, as coisas começaram a mudar. Marlene acordava cedo, como sempre fez a vida inteira, e fazia aquele café simples mas gostoso que só a avó sabe fazer. Conversava com os netos no café da manhã, perguntava sobre a escola, sobre os amigos, sobre a vida deles. E aos poucos, Gabriel e Melissa começaram a descobrir quem realmente era aquela mulher. Vó, é verdade que você trabalhou de empregada a vida toda? Melissa perguntou um dia no café da manhã. Renato engasgou com o suco. Ele nunca tinha contado isso para os filhos. Tinha vergonha, mas Marlene respondeu numa boa. É verdade sim, minha filha. Trabalhei em muitas casas. Limpava, cozinhava, lavava roupa. Era um trabalho honesto, digno. Eu tinha orgulho do que eu fazia. E o vovô? Cadê ele? Seu avô foi embora quando seu pai era pequeno. Mas tudo bem, Deus cuidou da gente. Deve ter sido difícil criar o papai sozinha. Marlene olhou para o filho, que estava de cabeça baixa, mexendo na comida sem apetite. Foi, mas eu faria tudo de novo, porque vale a pena lutar por quem a gente ama. Aquelas palavras simples atingiram Renato como uma flecha. Enquanto ele estava lá no hospital quase perdendo a mãe, tinha tido tempo de pensar em muita coisa. E uma das conclusões que chegou foi devastadora. Ele tinha passado os últimos anos lutando para impressionar pessoas que nem ligavam de verdade para ele, enquanto negligenciava a única pessoa que sempre tinha lutado por ele. Naquele domingo, Renato fez algo que não fazia há muito tempo. Ficou em casa. Não foi pregar. Mandou mensagem para os líderes da igreja dizendo que o pastor Mário, que era o auxiliar, ia ministrar no lugar dele. A igreja inteira ficou surpresa. Pastor Renato nunca faltava. Ele pregava doente, cansado, em qualquer situação. Mas daquela vez, ele escolheu ficar com a família. Eles passaram o dia juntos. Assistiram filme, comeram pipoca, conversaram sobre a vida. Foi estranho no começo. Parecia que ninguém sabia direito como agir, como se fossem estranhos tentando se conhecer. Mas aos poucos, o clima foi ficando mais leve. À noite, quando todos já tinham ido dormir, Renato estava na varanda tomando um café quando Marlene apareceu, de roupão. Não consegue dormir, filho? Tô pensando em muita coisa, mãe. Senta aqui comigo. Ela sentou na cadeira ao lado dele e ficaram em silêncio por um tempo, só olhando as estrelas. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Pode falar. Eu tive uns sonhos enquanto você estava internada. Ou talvez não fossem sonhos. Sei lá. Jesus apareceu para mim. E ele me mostrou o quanto eu tinha me perdido. O quanto eu tinha machucado você e usado o nome dele para justificar. Marlene assentiu. Eu sei. Ele me contou. Você sabe, Jesus me disse que tinha aparecido para você também. Ele disse que você tinha um coração bom, mas que tinha deixado o ego tomar conta. Que você tinha se tornado escravo da opinião dos outros ao invés de servo dele. Renato sentiu os olhos arderem. É verdade. Eu me perdi completamente, mãe. Eu não sei nem quando aconteceu. Foi aos poucos. Cada curtida, cada comentário, cada visualização, eu fui ficando viciado nisso. E quando eu vi, eu não era mais um pastor. Eu era um influencer gospel. E o que você vai fazer agora? Essa era a pergunta que atormentava Renato há dias. O que fazer? Como consertar? Por onde começar? Eu preciso pedir perdão publicamente. Preciso subir naquele púlpito e contar a verdade. Dizer que eu errei, que eu te desonrei, que eu distorci a palavra de Deus para alimentar meu ego. Você sabe que isso vai ter consequências, né, filho? As pessoas não vão reagir bem. Você vai perder seguidores, vai perder prestígio,
vai perder dinheiro. Eu sei. E tá tudo bem. Porque eu já perdi o que era mais importante e quase não consegui recuperar. Você. Marlene segurou a mão do filho. Eu tô orgulhosa de você, Renato. Não pelo pastor famoso que você se tornou, mas pelo homem humilde que você tá escolhendo ser agora. Mãe, eu não sei se eu consigo. Eu tô com tanto medo. E se a igreja rejeitar? E se ninguém mais quiser ouvir o que eu tenho a dizer? Filho, deixe eu te contar uma coisa. Quando você era pequeno e aprendeu a andar de bicicleta, você lembra? Lembro. Eu caí umas 1000 vezes. E sabe o que você fazia cada vez que caía? Você levantava e tentava de novo. Você não tinha medo de cair. Você tinha era vontade de andar. E no dia que você conseguiu, sabe o que você gritou? Não lembro. Você gritou: Mãe, olha, eu consegui. Você não estava preocupado com quem estava vendo. Você só queria que eu visse. Porque para você, naquela época, minha opinião era a única que importava. Renato sorriu através das lágrimas. Ele lembrava daquela sensação de andar de bicicleta pela primeira vez. A liberdade, a alegria pura. Sem filtros, sem poses, sem plateia. Volta a ser aquela criança. Renato, aquele menino que fazia as coisas porque eram certas, não porque davam ibope. Aquele menino que pregava porque amava Jesus, não porque amava os holofotes. Eu vou tentar, mãe. Eu juro que vou. Eles ficaram ali até tarde, conversando sobre tudo, sobre os erros do passado, sobre os planos para o futuro, sobre fé, sobre família, sobre vida. E pela primeira vez em anos, Renato sentiu que tinha uma mãe de verdade, não só uma figura que ele via de longe e evitava porque ela o lembrava de onde ele tinha vindo. Na segunda-feira de manhã, Renato chamou uma reunião de emergência com todos os líderes da igreja. Eram umas 20 pessoas, líderes de departamento, pastores auxiliares, diáconos, coordenadores. Todo mundo chegou preocupado, achando que era alguma crise. Gente, obrigado por virem. Renato começou, e já dava para perceber que ele estava diferente. O tom de voz, a postura, tudo. Eu convoquei essa reunião porque eu preciso falar uma coisa importante com vocês. Todos se entreolharam, curiosos. Vocês viram o que aconteceu no último culto. Viram o vídeo que viralizou. E viram também que minha mãe foi hospitalizada logo depois. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Eu errei feio. Eu usei o púlpito que Deus me deu para humilhar a mulher que me criou. E não foi a primeira vez que eu perdi o rumo. Eu venho há anos colocando sucesso acima de santidade, números acima de pessoas, aparência acima de essência. O silêncio na sala era absoluto. Eu tô aqui para dizer que eu vou fazer diferente daqui para frente. No próximo domingo, eu vou subir naquele púlpito e vou pedir perdão publicamente para minha mãe e para toda a igreja. Vou contar a verdade sobre como eu me perdi e vou propor algumas mudanças drásticas no ministério. Que tipo de mudanças, pastor? Perguntou Edmilson. Primeiro, vamos parar de focar em números e começar a focar em pessoas. Não quero mais saber de meta de membros, de meta de dízimos, de ranking de células. Segundo, vamos simplificar. Essa estrutura toda que a gente montou, estúdio de gravação, equipe de marketing, produção de eventos milionários, tudo isso vai ser repensado. Terceiro, eu vou reduzir meu salário em 70% e esse dinheiro vai ser direcionado para ações sociais. Você podia ouvir uma agulha cair no chão. Algumas pessoas arregalaram os olhos, outras se entreolharam em choque. Pastor, com todo respeito, disse o irmão Osvaldo, tesoureiro da igreja, isso é muito radical. A gente construiu esse ministério durante anos. Se a gente desmontar tudo. Osvaldo, a gente não construiu um ministério. A gente construiu um negócio. E eu fui o principal responsável por isso. Mas não é isso que Jesus quer. Não é isso que o Evangelho é. Mas, pastor, e as pessoas que dependem da estrutura da igreja, os funcionários, os projetos? A gente vai reestruturar de uma forma que honre a Deus e cuide das pessoas. Não vai ser da noite pro dia, mas vai acontecer. A reunião continuou por mais 2 horas. Teve gente que apoiou, teve gente que questionou, teve até quem ficou claramente irritado. Mas no final,
Renato deixou claro que a decisão estava tomada. Ele ia fazer o que era certo, mesmo que custasse tudo. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou a mãe na cozinha fazendo sopa. Aquele cheiro caseiro que ele não sentia há anos. E aí, filho, como foi a reunião? Difícil, mas necessária. Mãe, eu vou perder muita coisa com isso. Ela parou de mexer a panela e olhou para ele. Filho, você já perdeu o que realmente importa uma vez por pouco, não perdeu para sempre. Tudo o que você pode perder daqui para frente é só coisa. E coisa a gente recupera. Dignidade e caráter é que não. Renato abraçou a mãe ali mesmo, no meio da cozinha, e chorou. Chorou por tudo que tinha feito de errado, por todas as escolhas ruins, por todo o tempo perdido. Mas também chorou de gratidão, porque ele sabia que não merecia aquela segunda chance, mas tinha recebido mesmo assim. Mãe, eu te amo. E eu nunca mais vou ter vergonha de dizer isso. Eu também te amo, meu filho. Sempre amei. Mesmo quando você me machucou, mesmo quando você me envergonhou, eu nunca parei de te amar. Porque é assim que mãe ama, sem condição, sem medida, para sempre. E naquele abraço apertado, com o cheiro de sopa caseira no ar e o som da TV ao fundo, Renato entendeu finalmente que Jesus tinha tentado ensinar para ele que o reino de Deus não é sobre sucesso, fama ou prosperidade. É sobre amor. Amor que perdoa, amor que restaura, amor que nunca desiste. O domingo estava chegando, e com ele, o momento da verdade. O domingo amanheceu nublado, com aquele clima pesado que parecia prever tempestade. Renato acordou cedo, mais cedo que o normal, e não conseguiu voltar a dormir. Ficou ali deitado, olhando para o teto, ensaiando mentalmente o que ia dizer dali a algumas horas. Juliana acordou e percebeu que ele estava acordado, nervoso, apavorado. Vai dar tudo certo. Você está fazendo a coisa certa. E se não der certo? E se a igreja me rejeitar? E se? Renato, ela interrompeu, segurando o rosto dele. Mesmo que dê tudo errado, você vai estar de consciência limpa. E isso vale mais que qualquer coisa. Eles se levantaram e foram tomar café. Marlene já estava na cozinha, preparando o café da manhã. Ela insistiu que ia ao culto. Mãe, você não precisa ir. Eu sei que vai ser difícil para você ficar ali. Renato, eu vou sim. Eu preciso estar lá. Preciso que as pessoas vejam que eu te perdoei, que a gente está bem. E preciso estar lá para te dar força. Gabriel e Melissa também quiseram ir, o que surpreendeu todo mundo. Normalmente eles reclamavam de ter que ir para a igreja, mas dessa vez pediram para ir. A gente quer estar com você, pai. Gabriel disse. A gente sabe que vai ser difícil. Renato sentiu o coração apertar. Quando foi a última vez que os filhos tinham demonstrado apoio genuíno assim? Ele tinha estado tão ocupado sendo pastor de todo mundo que tinha esquecido de ser pai deles. Eles chegaram na igreja às 9h30, meia hora antes do culto começar. O estacionamento já estava cheio. A notícia de que o pastor Renato ia fazer um pronunciamento importante tinha se espalhado, e todo mundo queria estar lá para ver. Quando Renato entrou no templo, dava para sentir a tensão no ar. As pessoas cochichavam, olhavam, especulavam. Alguns vieram cumprimentar, outros desviaram o olhar. Marlene entrou junto com a família e sentou na primeira fileira, não no fundão como sempre fazia, mas bem na frente. Era uma declaração silenciosa, mas poderosa. Edmilson veio falar com Renato nos bastidores. Pastor, tá lotado lá fora. Tem gente que não cabe mais. E o pessoal da imprensa gospel tá lá também. Tudo bem, deixa eles entrarem. O senhor tem certeza disso? Vai ser transmitido ao vivo. Vai viralizar de novo. Eu sei. E tá tudo bem. Que seja transmitido. Que todo mundo veja. Às 10h em ponto, o louvor começou. Mas era diferente. Não tinha aquela produção toda de sempre. Efeitos de luz, fumaça, telões com letras animadas. Era simples. Só o pessoal do louvor com seus instrumentos e suas vozes. E curiosamente, era mais bonito assim. Mais verdadeiro. Depois de 3 canções, chegou a hora. Renato subiu ao púlpito. 1000 rostos o olhavam, câmeras apontadas para ele. O silêncio era ensurdecedor.
Ele respirou fundo, olhou para a mãe na primeira fileira e começou. Bom dia, igreja. Eu vou ser bem direto com vocês hoje. Eu não vim aqui para pregar. Eu vim para me desculpar. Murmúrios percorreram o templo. Há 2 semanas, eu subi neste púlpito e cometi um dos piores erros da minha vida. Eu usei a palavra de Deus para justificar uma crueldade. Eu humilhei publicamente a minha mãe, uma mulher que dedicou a vida inteira a me criar, que trabalhou em subempregos para me dar educação, que me ensinou a orar, que me levou para a igreja antes mesmo de eu saber falar. E eu a chamei de maldição. Eu disse que ela tinha mentalidade de pobreza. Eu disse que ela era um peso na minha vida. Ele fez uma pausa, lutando contra as lágrimas. E tudo isso era mentira. Mentira que eu inventei para justificar minha própria ganância, meu próprio orgulho, minha própria vergonha de onde eu vim. A verdade é que minha mãe é e sempre foi uma bênção. A verdade é que ela trabalhava em casa de família não por falta de fé, mas porque tinha contas para pagar e um filho para criar. A verdade é que ela nunca tentou me impedir de crescer. Ela sempre foi minha maior incentivadora. Marlene chorava na primeira fileira, mas eram lágrimas diferentes agora. O que aconteceu? Depois vocês sabem. Minha mãe teve um AVC e quase morreu. E eu quase perdi a chance de pedir perdão. Mas Deus, na misericórdia dele, me deu uma segunda chance que eu não merecia. Renato desceu do púlpito e caminhou até onde a mãe estava. Ele se ajoelhou na frente dela, ali mesmo, na frente de todo mundo. Mãe, na frente de Deus e de toda essa igreja, eu te peço perdão. Perdão por ter te desonrado. Perdão por ter tido vergonha de você. Perdão por ter te feito sentir pequena quando você sempre foi gigante. Você é minha heroína. Sempre foi. E eu nunca devia ter esquecido disso. Marlene desceu do banco e abraçou o filho, e os dois choraram juntos ali, no meio daquela igreja, enquanto 1000 pessoas assistiam. E não tinha nada de teatral nisso, nada de ensaiado. Era só um filho pedindo perdão e uma mãe perdoando, como sempre faz. O templo inteiro estava em lágrimas. Pessoas choravam abertamente, porque todo mundo ali tinha uma mãe, ou era mãe, ou conhecia o amor de mãe. E aquela cena tocou num lugar profundo do coração de cada um. Renato voltou para o púlpito, mas não sozinho. Ele levou a mãe junto e pediu que ela ficasse ali com ele. Igreja, eu preciso falar mais algumas coisas. Nos últimos anos, eu transformei essa igreja numa empresa. Eu foquei em números, em crescimento, em fama, em dinheiro. E no processo, eu perdi o que realmente importa: cuidar das pessoas, amar os pequeninos, servir ao invés de ser servido. Ele olhou para os líderes que estavam sentados de um lado do púlpito. Então eu estou anunciando algumas mudanças. A partir de hoje, vamos voltar ao básico. Vamos focar em gente, não em estatística. Vamos investir em ajudar quem está passando necessidade ao invés de comprar mais equipamento. E eu vou reduzir drasticamente meu salário para que esse dinheiro seja usado em quem realmente precisa. Você podia ouvir as pessoas sussurrando, algumas em choque, outras concordando. Eu sei que alguns de vocês vão discordar. Eu sei que alguns vão até sair da igreja por causa disso. E tudo bem. Eu prefiro ter uma igreja pequena, mas fiel à essência do Evangelho, do que ter uma mega igreja construída em cima de vaidade e chalbis. O pastor Mário, auxiliar de Renato, levantou e começou a aplaudir. Depois o Edmilson. Depois a Conceição. E aos poucos, metade da igreja estava de pé, aplaudindo. A outra metade ficou sentada, alguns claramente descontentes. Mas tem uma coisa que eu quero deixar bem clara. Renato continuou quando os aplausos cessaram. Isso não é sobre mim ser humilde ou herói ou coisa assim. Eu não sou exemplo de nada. Eu sou um homem falho que errou feio e que está tentando acertar. A única razão de eu estar aqui hoje fazendo isso é porque Jesus não desistiu de mim. Porque ele me confrontou, me quebrou, me restaurou. E se ele pode fazer isso comigo, ele pode fazer com qualquer um. Ele olhou para a mãe ao lado dele. Minha mãe me ensinou algo essa semana. Ela disse que o reino de Deus não é sobre o quanto você tem, o quanto você faz, o quanto você cresce. É sobre o quanto você ama. E eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido que Jesus não mediu sucesso em número de seguidores. Ele mediu em vidas transformadas.
Ele não construiu mega-estruturas. Ele lavou pés. Ele não buscou holofotes. Ele buscou os esquecidos. A igreja inteira estava em silêncio absoluto agora. Então, se você está aqui hoje esperando um show, um espetáculo, uma pregação motivacional com frase de efeito, eu vou te decepcionar. Mas se você está aqui buscando Jesus de verdade, querendo servir ao invés de ser servido, querendo amar ao invés de julgar, então você veio no lugar certo. Porque é isso que a gente vai ser daqui para frente. Renato convidou a mãe para orar com ele, e os dois oraram juntos ali no púlpito. Foi uma oração simples, sem floreios, sem gritos, sem teatralidade. Foi só um filho e uma mãe falando com Deus do jeito mais sincero possível. Quando o culto terminou, tinha uma fila enorme de pessoas querendo falar com Renato. Mas não era aquela fila de sempre, de gente querendo foto ou querendo pedir bênção. Era gente querendo agradecer pela coragem. Gente querendo contar suas próprias histórias de reconciliação. Gente querendo dizer que também tinha errado e que queria recomeçar. Uma senhora de uns 70 anos veio até ele com os olhos cheios de lágrimas. Pastor, eu não falava com minha filha há 5 anos por causa de uma briga boba. Depois do que o Senhor fez hoje, eu vou procurar ela. Porque se o Senhor teve coragem de pedir perdão na frente de todo mundo, eu também posso. Um homem de uns 40 abraçou Renato e disse: eu estava planejando sair dessa igreja porque achava que tinha virado circo. Mas hoje você me fez acreditar que ainda tem jeito. Eu vou ficar. Mas nem todo mundo reagiu bem. Umas 30 famílias anunciaram que iam sair da igreja. Disseram que não concordavam com os novos rumos, que achavam que o pastor tinha perdido a visão, que Deus queria crescimento e prosperidade. Renato ouviu cada um, respeitou as decisões e os abençoou. Eu não tenho nenhum rancor de vocês, ele disse. Cada um precisa estar onde se sente confortável. Eu desejo o melhor para vocês. Nas semanas seguintes, a igreja passou por uma transformação radical. Eles cancelaram o contrato de aluguel do estúdio de gravação profissional. Diminuíram a equipe de marketing de 7 pessoas para 2. Venderam alguns equipamentos de som e luz caríssimo. Se usaram o dinheiro para montar uma cozinha comunitária que servia 300 refeições por dia para moradores de rua. O canal do YouTube, que tinha 500 mil inscritos, começou a perder seguidores. As visualizações caíram. Os comentários viraram uma mistura de apoio e crítica. Alguns influenciadores gospel fizeram vídeos criticando Renato, dizendo que ele estava aderindo à teologia da miséria e rejeitando as bênçãos de Deus. Mas ele não respondeu. Apenas continuou o trabalho. Dona Marlene voltou para casa dela depois de um mês, mas agora a relação com o filho era completamente diferente. Ele ia visitá-la pelo menos 3 vezes por semana. Levava os netos. Sentava na mesinha simples da cozinha dela para tomar café. Perguntava sobre a vida dela, sobre os vizinhos, sobre as amigas da igreja antiga que ela frequentava. Mãe, por que você nunca veio para minha igreja? Ele perguntou um dia. Marlene sorriu. Porque eu me sentia deslocada lá, filho. Era muito grande, muito barulhento, não sei explicar. Eu gosto daqui, da minha igrejinha pequena, onde todo mundo se conhece pelo nome, onde a gente se abraça de verdade, onde a gente chora junto e ri junto. E você tá certa. Era isso que estava faltando na igreja. Conexão verdadeira. 3 meses depois do episódio, a igreja tinha encolhido de 1.000 membros para uns 400. Mas esses 400 eram comprometidos de verdade. Eles não iam só no domingo para assistir um show. Eles iam durante a semana servir na cozinha comunitária, visitar doentes, fazer trabalho voluntário. Renato tinha vendido a caminhonete importada e comprado um carro popular. Tinha reduzido o padrão de vida drasticamente. A família saiu do condomínio de luxo e foi para uma casa mais simples. Gabriel e Melissa reclamaram no começo, mas logo entenderam que eram mudanças necessárias. Pai, meus amigos da escola perguntam por que a gente mudou de casa. Gabriel disse um dia. E o que você responde? Eu digo que a gente está aprendendo que felicidade não tem nada a ver com tamanho de casa. Renato sorriu. Os filhos estavam aprendendo lições que o dinheiro nunca ia poder ensinar. Uma noite, 6 meses depois de tudo que tinha acontecido, Renato estava no escritório da igreja, que agora era um quartinho simples ao invés daquela sala enorme cheia de troféus, quando recebeu uma ligação de um número desconhecido.
Alô? Renato? A voz do outro lado era hesitante, trêmula. Sim, quem fala? É seu pai. Renato sentiu o coração parar. Seu pai, o homem que tinha abandonado ele e a mãe havia mais de 35 anos. O homem que ele não via desde que tinha 5 anos. Eu vi o vídeo do seu culto. A voz continuou. Vi você pedindo perdão para sua mãe. E eu sei que eu não tenho direito nenhum de ligar para você depois de tanto tempo, mas eu preciso te falar uma coisa. Pode falar. Eu errei muito. Eu abandonei vocês quando você era pequeno porque eu era um covarde, porque eu não sabia ser pai, porque eu era imaturo. E eu carreguei essa culpa a vida inteira. Eu acompanhei sua carreira de longe, vi você crescer, vi você virar pastor. E quando vi aquele vídeo de você pedindo perdão, eu pensei que talvez, só talvez, você pudesse me ensinar a fazer o mesmo. Renato ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Você quer pedir perdão para minha mãe? Sim, eu sei que ela provavelmente não quer nem me ver. E eu entendo, mas eu preciso tentar. Preciso pelo menos dizer para ela que eu sinto muito. Deixe eu falar com ela primeiro, tá? E aí eu te retorno. Tudo bem. Obrigado, filho, por atender, por escutar. Quando desligou, Renato ficou sentado no escuro daquele escritório pequeno, pensando na ironia da situação. Ele tinha humilhado a mãe publicamente, quase a perdido, mas o processo de restauração tinha desencadeado outra restauração que ele nunca imaginou que fosse possível. Será que Deus não trabalhava exatamente assim, transformando tragédias em testemunhos, usando nossas quedas para nos ensinar a levantar, e não só a levantar, mas a ajudar outros a levantarem também? Ele ligou para a mãe e contou sobre a ligação do pai. Esperava que ela ficasse com raiva, que dissesse que não queria ver o homem nem pintado de ouro. Mas a resposta dela o surpreendeu. Filho, eu perdoei seu pai há muito tempo. Traz ele aqui em casa no domingo. A gente conversa. Sério, mãe? Você tem certeza? Tenho, porque eu aprendi que guardar mágoa só machuca a gente mesmo. E a vida é curta demais para viver carregando o peso de coisa do passado. No domingo, Renato levou o pai para a casa da mãe. Foi estranho, tenso, difícil, mas também foi lindo. Ver aqueles dois senhores, um de 70, outra de 68, sentados na salinha simples, conversando, chorando, pedindo e concedendo perdão, foi uma das coisas mais bonitas que Renato já tinha visto. Marlene, eu não espero que você esqueça o que eu fiz. O pai dele disse, a voz embargada. Mas eu queria que você soubesse que você fez um trabalho incrível criando nosso filho. Ele é um homem bom, e isso é mérito seu. Ele sempre foi um bom menino, Marlene respondeu. Só perdeu o caminho um tempo, mas achou de novo. E ali, naquela sala pequena, uma família que tinha sido despedaçada 35 anos atrás começou a ser remontada. Não seria mais como antes, o passado não dá para apagar, mas seria algo novo. Uma nova chance, um novo começo. Mais um ano se passou. A Igreja Ministério Águas Vivas não era mais aquele fenômeno das redes sociais. Não tinha mais milhares de visualizações. Não tinha mais reportagens em revistas gospel. Mas tinha algo muito mais valioso. Tinha verdade. Os cultos eram simples, mas transformadores. As pessoas iam não para ver um show, mas para encontrar com Deus. A cozinha comunitária alimentava 500 pessoas por dia agora. Eles tinham montado um brechó solidário. Tinham grupos de apoio para dependentes químicos, para mães solo, para idosos. Renato não era mais uma celebridade gospel. Era só um pastor. Um pastor que tinha caído, se levantado, e agora usava suas cicatrizes para ajudar outros que também tinham caído. Numa noite de quarta-feira, depois do culto, ele estava ajudando a guardar as cadeiras quando viu uma mulher jovem, uns 25 anos, chorando no canto da igreja. Ele se aproximou. Tudo bem, irmã. Eu briguei com minha mãe. Falei umas coisas horríveis para ela. E agora eu não sei como pedir perdão. Renato sorriu. Posso te contar uma história? E ali, naquela igreja vazia, ele contou para ela sobre aquela noite fatídica em que humilhou a própria mãe, sobre o arrependimento,
sobre a restauração, sobre como nunca é tarde para pedir perdão. Se Deus me deu uma segunda chance, Ele pode dar para você também. Vai lá e pede perdão para sua mãe. Não amanhã, não depois. Hoje, agora. A moça saiu correndo da igreja e Renato ficou ali, olhando aquele templo vazio que já não tinha mais os holofotes de antes, mas tinha algo muito melhor. Tinha a presença de Deus de verdade. Dona Marlene apareceu na porta. Ela tinha voltado a frequentar a igreja do filho de vez em quando. Pronto para ir para casa, filho. Já vou, mãe. Só mais um minuto. Ele olhou para o púlpito onde tudo tinha começado, onde ele tinha cometido o pior erro da vida dele, mas também onde ele tinha pedido perdão, onde tinha recomeçado. E naquele momento, Renato entendeu a resposta para a pergunta que o atormentava há tanto tempo. O que Jesus fez depois? A resposta era simples. Jesus fez o que ele sempre faz. Ele transformou o fim em começo. Ele transformou a queda em testemunho. Ele transformou a vergonha em vitória. Não do jeito que o mundo define vitória, com fama, dinheiro e sucesso, mas do jeito que o céu define, com humildade, amor e restauração. Renato desligou as luzes da igreja, pegou na mão da mãe e os dois saíram juntos para a rua. Lá fora, a noite estava clara, cheia de estrelas. Filho, eu tô orgulhosa de você, Marlene disse. Eu sei, mãe, e eu tô tentando ser um homem digno desse orgulho. Você já é. Eles entraram no carro simples e foram embora, enquanto a igreja Ministério Águas Vivas ficava para trás, não mais como um império construído em vaidade, mas como um lar construído em amor. E se você perguntar para qualquer um dos 400 membros daquela igreja o que eles preferem, a mega igreja de antes ou a comunidade de agora, todos vão te dar a mesma resposta. A gente não quer uma igreja de sucesso. A gente quer uma igreja de verdade. Porque no final das contas, é isso que importa. Não o quanto você tem, o quanto você faz ou o quanto você cresce, mas o quanto você ama, o quanto você perdoa, o quanto você restaura. E essa é a história de um pastor que humilhou cruelmente a própria mãe e do que Jesus fez depois. Ele ensinou que cair não é o fim. Levantar é que é o começo.